Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto e análise, sim, e o mais premiado internacionalmente também. Se você quer aprender o que eu faço, é muito simples. Cadastre-se em nãomintapramim.com.br. Lá você vai encontrar muitas opções, desde as gratuitas até a formação, onde você tem um arcabouço aí muito mais profundo das técnicas da linguagem silenciosa para que você utilize tanto na sua vida pessoal quanto profissional, desde muitos agentes de saúde, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, médicos, assim como agentes da justiça, agentes do direito, agentes da segurança, muitas pessoas utilizando nos seus negócios, na sua atividade principal, ou então você que quer descobrir aqueles segredinhos das pessoas que lhe cercam, beleza? Vem pra cá, aprende e utilize na tua vida. E hoje vamos analisar quem? Muitas pessoas pediram para que eu analisasse Thiago Lopes, o marido da Andressa Urach, talvez até ex-marido já. Quem é Andressa Urach? Ela, cara, é uma menina aí, uma mulher extremamente figurinha carimbada aí na mídia. Ela já foi envolvida em várias tretas, em várias confusões, exposed, muita coisa, né? A gente depois descobriu que ela teve um passado quando criança, onde ela foi muitas vezes abusada. A mãe dela teve ela muito jovem, ela teve o filho dela, o primeiro também, muito jovenzinha, entrou para prostituição, se envolveu com drogas, prostituição extremamente pesada, chegando ali a parafilias e tudo mais. Aí ela depois teve o problema lá com os gels modeladores, que teve uma baita rejeição, uma infecção quase que generalizada, ela quase perde a vida, teve um encontro consagrado, uma conversão, a qual eu analisei fazem 5 anos isso. Ela revela isso lá na Luciana Gimenez, então se você quiser, tem aqui essa análise no canal. Muita gente não acreditava, eu fui praticamente o único ali que disse, cara, eu tô sentindo isso, tá muito congruente a linguagem dela com aquilo que ela estava expondo ali. Tem pontos bem interessantes quando a gente fala desse encontro consagrado, que eu vi muitas vezes isso acontecer na revelação dela, ali ela descrevendo para a Luciana Gimenez tudo o que aconteceu com ela. Muita gente torcendo contra, muita gente não acreditando. Depois ela teve um dissabor com a denominação que ela tinha se convertido, aí ela sai, aí as pessoas falam, tá vendo? Quer dizer, então sempre tem um tá vendo. E mesmo assim você vê que ela não voltou para essa vida e mesmo assim as pessoas ainda querendo que ela escorregue na casca de banana para ter razão. A gente vai falar sobre isso nas considerações finais, além das considerações da análise aqui do Thiago Lopes, que ele vem a público revelar por que a Urach não estava mais postando, fazendo conteúdo nas suas redes sociais, e aí ele revela, e aí as pessoas já começam a fazer um monte de especulações, aí vem, parece que a mãe dela, que também a gente quer falar um pouquinho sobre isso, enfim, todo esse quiprocó. Existe uma criança super novinha, que me parece que chama Leon, filho dela com o Thiago. Cara, é um monte de coisa. Resumidamente, a Urach, ela não é uma mulher que tem ali a sua psique, a sua conduta de uma maneira tranquila e simples. A gente percebe que ela sempre está no limiar, ela sempre está ali nos extremos. Ela sempre está ou extremamente deprimida ou extremamente eufórica, acontecendo, pulando. Ela teve já uma treta com... Não foi bem uma treta, acho que ela teve um caso, aí depois ela expôs esse caso, acho que quanto até sendo garoto de programa com o Cristiano Ronaldo. Cara, é treta em cima de treta. A vida dela, ela ganhou, ela ficou em segundo lugar na Bis Bumbum. Ela sempre teve a vida dela meio que pautada na sexualidade, na venda do corpo, ou explorando o corpo, explorando essa aura, né, enfim, de coisas que não são muito lícitas ou visto como uma normalidade, como algo do bem para a grande maioria da sociedade. Então, hoje vamos analisar o Thiago, que vem a público revelar o que está acontecendo. Além, de novo, da análise, nós vamos ter também as considerações finais. Fica até o final, que vai ser muito importante. Então, vamos para o Taca ali Play e beba água, beba muita água.
Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você fazer os 4 passos. Quais são? Primeiro, veja se você está inscrito no canal. Por falta de atividade, o YouTube muitas vezes tira a tua inscrição. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Antes, somente isso bastava para você receber as notificações. Depois de 1,3 milhões de pessoas seguindo, isso não vai acontecer naturalmente. Você precisa se engajar, se mostrar relevante para o algoritmo do YouTube. Como é que eu faço isso, Ricardo? Dê o like nesse vídeo em todos que você assistir aqui no canal e comente alguma coisa. Mostre que você existe, criatura. Escreve assim, ó, YouTube, eu existo. Feito isso algumas vezes, aí sim o YouTube vai priorizar todas as análises para você. Beleza? Agora sim, taca-lhe play! Bom, tem muita gente perguntando sobre a Andressa, por que ela sumiu das redes sociais. Uma coisa que eu percebi desde o início até o final, uma calma no Thiago. Eu não sei se ele é assim, se ele é um cara meio, sabe, afastado das emoções, ele não é um cara que vive muitas emoções, ou isso já estava decidido e o surto da Andressa foi o ápice, foi o transbordar ali do copo, mas algo que estava vindo em camadas e ele já não estava já feliz aí com o seu casamento, com o seu relacionamento e estava trazendo isso de uma maneira um pouco mais empurrando com a barriga e essa revelação é uma revelação já onde todas as emoções já foram ali administradas, absorvidas, choradas, sofridas, comemoradas e passa essa coisa mais fria. As pessoas sentiram muito isso. Ele tá frio, ele tá abandonando, agora que ela tá em surto. Não dá para saber exatamente. Uma coisa que dá para saber ele tá muito centrado, muito tranquilo em todo o vídeo. No canal dela, porque que tá tanto tempo sem postar nenhum vídeo, que ela fazia vlogs diários, né? Até 2 vídeos por dia. E você vê que ele puxa um pouco como se fosse algo assim, tipo, medo. O que é um medo? Medo pelo que há de vir, medo pelo que há de falar. Por que ela deixou de fazer esses vídeos? Porque algo aconteceu. E aí você vê que há o desvio de tronco. Então ele vai falar algo que ele não está tão tranquilo para dizer o que está acontecendo com a Urashi. Vamos lá. Eu acho que eu devo contar para vocês o que... Você vê, ele está agregando, ele está tentando rodear um pouco ali a própria psique, tipo, cara, vou falar, não vou falar, fecha os olhos de forma mais contundente, vamos lá. O que está acontecendo? Veio para a sinestesia, você viu que ele olhou para os olhos para baixo e falou, agora eu vou contar o que está acontecendo. Fecha os olhos de forma mais contundente. O que aconteceu? De novo, vergonha, língua para fora. Talvez, será que foi exatamente dessa maneira? Será que teve um start? Será que teve alguma coisa que fez ela entrar no surto psicótico? Pode ter sido, pode. Ou pode ser que ele esteja nervoso por revelar o que está acontecendo. O que eu não vejo é tristeza. O que eu não vejo é algo mais emotivo mesmo, né? Pela situação toda. Poderia ter um pouco de tristeza, poderia ter um pouco de trazer essa notícia para o público, para os fãs e tudo mais, mas ele está para ser, tipo, já tomei a decisão, já está tudo resolvido, as coisas estão caminhando. Ele está bastante frio. Dizem que teve um motivo para startar esse momento de mania dela, né? De hipereuforia e tudo mais. Que ele não está tranquilo em relatar ela na clínica, isso está muito claro. Ao mesmo tempo, tem uma tranquilidade em falar sobre o assunto. Vocês entenderam a diferença? Tipo assim, putz, e agora? Vou falar o que aconteceu, o que está acontecendo? Será que ele está realmente contando toda a história? Eu colocaria uma bandeira vermelha. Agora, ao mesmo tempo, ele está tranquilo em falar sobre esse assunto num sentido mais amplo. Né, das decisões, de expor o que está acontecendo num sentido mais amplo, mas o mais específico eu colocaria uma bandeira vermelha. Vamos lá. Tá vendo? Há 2 semanas. Hoje. Tá vendo? Agregador de tempo, ele tá pensando bastante antes de falar, fechando os olhos de forma mais contundente. Tá fazendo 2 semanas. A Andressa foi internada. Teve um pouco de incapacidade, incompreensão, língua para fora. Ela está na ala psiquiátrica de um hospital. Então, esse foi internado, talvez ele passou de uma maneira assim, você vê que ele se afasta, né? Eu internei, eu a levei. Não, ela foi internada, se afastando do objeto. Tem alguma coisinha aí, tem algum cisquinho aí, porque senão
talvez ele falaria com mais facilidade. Eu tive que internar, eu levei ela para a clínica e tudo mais, mas ela foi internada, né? Ela se afasta do problema. Vamos lá. E aí, incapacidade, vergonha, incompreensão? Porque há 2 semanas ela teve... Você viu que ele foi buscar no passado, há 2 semanas, de novo ele está alternando entre águlo interno e a sinestesia. Vamos lá. Um delírio psicótico místico, que foi ao que a médica falou assim que recebeu ela no hospital. Não é um diagnóstico, mas foi o que... É engraçado que esse delírio psicótico místico é muito comum em quem é bipolar, né? Porque às vezes a pessoa, ela lembra daquela moça lá, ela era personal? Não, ela era a mulher do personal, né? Lá do mendigo. Ela estava vivendo aquele momento de mania, né? Onde ela acreditava que ela tinha que converter as pessoas e ela tinha um propósito. Lembra? Ela fala do propósito, e ela achou que estava com Jesus e estava transando com Jesus porque era purificação e tal. E aí é aquela coisa da grandiosidade. E aqui a gente vai ver traços muito parecidos com isso. Vamos lá. A médica relatou ali quando a Andressa chegou no hospital e ainda estava... Olha que interessante, quando a Andressa chegou no hospital, é como se a Andressa fosse sozinha para o hospital, né? Ninguém levou a Andressa para o hospital. Ele se afasta um pouco do problema. Vamos lá. Uma certa desconexão com a realidade. Total, né? Tá psicótico ali, né? Agora, há 2 dias, eu falei com a médica novamente. Ainda não tem um diagnóstico. Ela relatou um episódio maníaco que aconteceu. Episódio mania, olha, eu vou até chamar depois o Dr. Sadi para a gente fazer uma live lá no Insta. Então quem quiser participar ao vivo, acontece lá no Insta Live. Aí depois o gravado a gente traz aqui para o YouTube. Eu vou comentar sobre esse caso e a Urashi, até numa situação como observadores mesmo, de toda essa história, de todas as análises que eu já fiz, para a gente trazer, né, o que poderia estar acontecendo, né? Qual o transtorno de personalidade que poderia estar ocorrendo aí. Mas o Sadi, o Dr. Sadi, psiquiatra, ele pescou essa palavra e disse assim, cara, se a psiquiatra falou que é mania é um resultado de quem é bipolar. Então, disse que não diagnosticou, que não fechou o quadro, mas está trazendo para alguma situação que pode ser de bipolaridade. Vamos lá. Com a Andressa, e não tem previsão de alta, eles estão administrando. Normalmente não tem previsão de alta mesmo, pode durar semanas, meses, quando você está se for o bipolar. Por isso que eu acho que o borderline não chega, depois eu vou me consultar ali com o Dr. Sadi, mas nesse ponto, não é tão duradouro. O estresse é muito pequeno, às vezes de horas, depois se arrepende, vê a merda que fez, depois fala, ai meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu explodi? Por que eu tive tantos ciúmes? Por que eu acreditei tanto nas minhas paranoias e tudo mais? Por que ele não cuidou de mim? Não é uma coisa duradoura como está sendo aqui. Por isso que eu acho que cabe muito mais o bipolar do que o borderline, que ela já foi diagnosticada e que mesmo assim, lembrando, não é porque um médico, um profissional diagnostica de alguma forma e tudo mais, às vezes ele está vendo uma parte, um recorte, e principalmente quando a gente está falando não um médico que te acompanha a vida inteira, mas tendo aquele recorte que você está tendo atendimento, muitas vezes público, que o cara que tem que estar na correria. Eu não estou desmerecendo o profissional, mas às vezes as pessoas querem um resultado e ele fala, olha, é análogo a tal, ou está me parecendo tal, mas ele não tem nem o tempo para entender o que está acontecendo. E outra, a psiquiatria não é uma ciência exata. Não é você faz um testezinho de XX, ou você faz uma ressonância e você descobre. Você tem que conversar, você tem que conviver, você tem que começar a perceber o que está acontecendo ali para que saia um diagnóstico de fato. Tanto é que você pega aí, caso emblemático, por exemplo, Susana Richthofen, 2 psiquiatras dizem que ela é psicopata, outros 2 dizem que ela não é. Então a psicopatia a psiquiatria, de novo, só para cortar. Então a psiquiatria é uma pseudociência, porque não tem algo matemático, cartesiano. Não. Por isso que quando você fala de ser humano, você não pode ter essa coisa dura, fechada, como se fosse algo binário, ou é ou não é. Sacaram? Vamos lá. Dando medicamento. É importante eu falar que
Beba água. Além do borderline, que a Andressa já foi diagnosticada, surgiram essas outras situações. E lembrando também, transtorno não é uma caixinha fechada. Ah, tá aqui, não pode ter a contaminação ali dos outros transtornos ou traços, entendeu? Vamos embora. Que ainda falta uma palavra final da equipe médica para saber Eu acho que eu vou do que acelerar se um pouquinho, tá? Mas na noite de sábado, na madrugada de sábado, a Andressa, não sei como que eu posso falar, teve Tá um vendo certo como surto psicótico aqui em casa e foi um episódio bem assustador, porque chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha vida, a vida da minha mãe, que Vou aumentar um pouquinho a a velocidade. gente tava todo mundo aqui na minha casa. Ela chegou, durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria Você viu que ele teve uma edição, né? Ele cortou, talvez o que ele falou ele não tenha gostado. Vamos lá de novo. o Isaac, que oferecesse esse sacrifício do Leon. Então, ela começou a se colocar no lugar de Abraão, que ela ia, o Leão ia ser o Isaac, ele ia colocar o filho como um sacrifício, e parece que, mas ele ia ser salvo, como foi o Isaac, vamos lá. São coisas totalmente assim desconexas com a realidade, que o sangue e o sacrifício no altar urgem, que ainda daria tempo de chamar o Leon. Ó, e daria tempo de chamar o Leão, de salvar o Leão. Várias coisas assustadoras assim, que não... Tava num surto psicótico, né? E religioso. que é triste de falar, Triste que ele fala é muito. Aí teve um sorrisinho aqui meio amarelo. mas não teve outra opção. Eu tive que chamar o SAMU, Agora ele assume, né? Que ele chama o SAMU e ele que pede para internar. a Brigada Militar, que é a Polícia Militar daqui do Rio Grande do Sul, para solucionar essa situação. Ela foi levada no Aumenta o fluxo de piscada. hospital. Como eu falo, pode ser uma tensão do que ele está lembrando do que aconteceu, porque imagina, né? A mulher falando, eu vou matar aqui o meu filho em sacrifício, mas Deus vai livrar porque vai conhecer a minha obediência, a minha fé, assim como Abraão, o pai da fé. Cara, realmente você tem que tirar essa pessoa do convívio até ela voltar ao normal, né? A ser uma pessoa que consegue conviver, que ela seja funcional perante ali a sociedade, perante a vida dela. É necessário você internar? É necessário e tomar medicação até a pessoa voltar para ter ali de novo um convívio, né? Ela viver ali em sociedade. Vamos lá. Pela ambulância, os médicos constataram a necessidade de internação e foi o que ocorreu. Então, lembrando, você vê que ela estava em surto, os médicos que decidiram pela internação e tudo mais. De novo, né, ele coloca essa língua para fora, mas também ele está colocando de tempos em tempos. Pode ser só para realmente deixar mais úmido ali os lábios, tal. Em alguns momentos contundentes me chama a atenção, em outros não, que nem esse. É por isso que ela está longe, assim, não está mais ativa nas redes sociais. Ela não está com acesso às redes sociais, Ele lembra das redes sociais. a nada lá no hospital. Mas sempre, de novo, né? Aí ele também às vezes não sabe o que falar, depois ele para, ele volta, grava mais um pedaço, mas sempre muito tranquilo, sempre muito placê, sempre sem nenhuma variação tonal, uma coisa já meio que resolvida, é isso mesmo, vamos lá. E não é fácil manter um casamento assim, tem que ter muito esforço. Agora ele vem falar do casamento dele com ela. Mas Risinho sarcástico, tipo, com o borderline já era difícil, agora que surgiram esses novos problemas, fica inviável até o relacionamento social. é o que eu falo do relacionamento social, né? Se ela consegue ter ali um relacionamento funcional, né? Uma pessoa funcional, ou seja, ela funciona, ela consegue o dia a dia, né? De
uma vida ali normal. Doutor Antônio Geraldo, você deve ter visto, já fiz acho que 2 ou 3 lives com ele. Ele é um médico psiquiatra, ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele fala muitas vezes sobre isso, né? O quanto que às vezes as pessoas, elas têm o que ele chamou de psicofobia, ou seja, a pessoa tem um problema, eu vou me afastar. Não quero nem contato, não quero nem para amizade. Eu vou mandar embora. Descobri que o meu funcionário tem algum probleminha psíquico. Não é porque a pessoa tem algum problema psicológico ou psiquiátrico que ela não é funcional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, se realmente a pessoa ela não consegue conviver, é um perigo para ela e para os outros. A gente não sabe se é o caso da Urashi. Agora, ele que meio que parece, né, que ele está revelando aqui, que é tipo assim, olha, eu passei todos esses anos, ele foi resgatar, inclusive, ela, né, ela grávida, e ela foi fazer programa, estava também em mania, estava em surto ali, e a gente vai julgar? Qual que é o limite? Eu não sei. Se a gente medir com a nossa régua, afastada, a gente pode falar, nossa, agora que ela está com problema, está precisando do marido, ele vai se afastar, não vai querer mais nada. A gente também não sabe se ele está saindo do casamento, mas continua cuidando dela, continua auxiliando e tudo mais, que eu acho que seria um mínimo, né? Tipo assim, ok, eu não quero mais ser marido e mulher, não quero ter uma vida de marido e mulher, mas temos um filho juntos, eu preciso cuidar da sua integridade física, mental e até econômica, porque a gente tem um filho junto, né? Então, não é porque eu estou me separando que eu te odeio, mas a gente vai ver depois as cenas dos próximos capítulos para ver qual que vai ser o comportamento, né, do Thiago. Vamos lá. Andressa, imagine um casamento. E por isso eu estou ajuizando a ação de divórcio. Ele deu uma versão ali na hora que falou ajuizando o divórcio. Quer ver? Ó, dá até para pegar aqui, ó, antes da língua. Ó. Vamos ver se a gente pega. Ó, incapacidade, incompreensão, vem um pouco... Vamos ver direitinho? Vamos lá. E por isso eu estou ajuizando... Deu uma puxada, como se fosse um desdém. Será que é por isso que ele está ajuizando a separação? A ação de divórcio. Olha lá. É mais incapacidade e incompreensão. Incapacidade, incompreensão, vergonha... A Andressa, com pedido de guarda do Leon. Por motivos lógicos. Lógico que ele está dizendo assim, porque a criança poderia estar sofrendo um risco até de vida. Eu consegui gravar a maior parte das coisas que ocorreram durante o surto psicótico da Andressa. Medo. Aos médicos. Talvez lembrando da qualidade ali, da quantidade do que estava acontecendo, né? Da emoção, da potência ali do que foi esse surto, né? A psiquiatra chegou a ouvir alguns trechos, mas não inteiro, né? E também eu queria noticiar esse aviso que eu também, infelizmente... Tá nervoso, né? Noticiar a notícia. Respira fundo, se joga para trás, vai para sinestesia. Tá sozinho também, né? Tá dizendo que tá cansado, né? Lutar sozinho, que ele tá tentando puxar e parece que o lado de lá não corresponde. Lutei por 2 anos. Intensidade. Perdoei o que a maioria das pessoas não perdoaria. Mas, infelizmente, meu casamento chegou ao fim por uma doença psiquiátrica. De novo, cada um tem a sua régua, é fácil julgar a vida dos outros, tem que saber a intensidade disso, também não pode levar isso ao pé da letra, como disse o Dr. Geraldo, né, o Antônio Geraldo. A gente não pode acreditar que por a pessoa ter algum problema psiquiátrico, psicológico, ela tem que ser abandonada ou já não serve mais para mim, entendeu? Não estou dizendo que é esse caso, eu estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado. E tem realmente níveis, tem realmente intensidades. Muitas vezes a pessoa pode estar correndo risco ou até quem convive, e aí sim você precisa de medicação, você precisa até de um processo psicoterapêutico e tudo mais, junto com os remédios, junto com o psiquiatra, para que a pessoa consiga voltar ao convívio. E quando você fala numa situação de casamento, né, você tem esse ponto a mais aí que é eu quero conviver, porque às vezes a pessoa,
Às vezes você quer se separar e a pessoa é hipernormal. Então você tem que também tentar relevar isso para entender o seguinte: não é porque a pessoa tem algum tipo de problema que você vai não enxergar todos os outros pontos de um relacionamento. Deu para entender isso? Porque é bom eu explicar, desenhar, explicar o desenho, porque às vezes as pessoas elas entendem o que elas querem, né? Mas é tipo assim, se num casal que os dois não tem nenhum problema psíquico, psiquiátrico, se desentende, não é porque a pessoa vai ter algum tipo de problema que todos os outros não vão existir, de comportamento, de convivência. Acho que deu para entender isso, né? Não dá para você falar, mas ela está com esse problema, agora está com esse tipo aqui, né, de algo que é um problema, né, tal, comportamental, sei lá o quê, que eu vou anular todos os outros indícios e comportamentos e ações que fazem com que um casamento se sustente ou não. Acho que deu para entender isso, né? Vamos lá. Os médicos Mais um corte. presenciaram a situação quando a Andressa chegou lá no hospital. Está se protegendo, a se Brigada abraçando. Militar e os atendentes do SAMU também verificaram. Ele está querendo trazer o seguinte, está trazer elementos para dizer, olha, o negócio é grave, olha, presenciaram os médicos, o pessoal do SAMU, os enfermeiros. A situação de surto que a Andressa se encontrava. Mas a gente não pôde tomar outra alternativa. Senão até a gente tomaria, mas foi feito o necessário para a situação. O Leon está bem, está muito bem. Vou aumentar um pouquinho a velocidade. Espero que ela melhore com a administração dos medicamentos que os médicos estão realizando. E espero que ela volte a ter uma vida normal. Intensidade. Seja muito feliz, tenha sucesso na sua vida. Sucesso na sua vida, ele já está falando como um ex mesmo. Mas teve um pouco de medo aqui. o nosso casamento, infelizmente, acabou. Bom, incapacidade, vergonha. Vamos lá, conclusões dessa análise. Como eu já mesmo disse, antecipei algumas vezes aqui, é um cara que está trazendo o início ali, uma vergonha, um afastamento, né, a internação, quando ela chegou, quando ela foi, e não tipo eu internei, eu fui, eu decidi. Será que foi algo espontâneo? Será que teve uma provocação? Será que ela foi afetada para entrar nesse momento aí de mania, de surto? Não saberemos. O que parece é que tem alguns detalhes que não foram revelados por ele, né? Qual foi o ponto da virada? Como é que a coisa se tornou dessa maneira? Onde é que teve alguma coisa? Existia um estresse? Porque, de novo, muitas vezes esses surtos eles acontecem por pontos de catarse, por pontos de estresse. Houve alguma coisa nesse sentido? Não revela, parece que tem alguma coisa nesse sentido. Parece que ele não contou toda a história, toda a narrativa. Agora, a outra parte de que ela estava em surto, que ela infringiu ali, de repente, um dano físico para o filho, toda a parte da mania, do surto psicótico, parece ser muito real, até porque depois ele fala que existem até como comprovar isso, ele gravou e as pessoas viram, até porque ela está internada, né, tomando medicação e tudo mais. O que me chama a atenção nele é esse placê, né? Ele falando do filho sem tanta emoção, dela sem tanta emoção, do fim do casamento sem tanta emoção, praticamente emoção zero. Esse é o estilo dele? Eu não sei, eu não vi outros vídeos dele, mas isso me chamou a atenção e com muita estranheza. Então é algo que já estava ali cozinhado, é um relacionamento que já tinha acabado há bastante tempo, como eu disse, já houve o choro, já houve a decisão, já houve o estresse anteriormente e ele só vem aqui para revelar o que está acontecendo publicamente. Se não teve essa maturação, esse cozinhar, né, esse despedaçar de relacionamento, é muito estranho. É uma pessoa extremamente fria falando da ex-esposa, falando de alguém que provavelmente ele ama, do filho, final de relacionamento, uma mulher que está sofrendo, está na clínica, precisa voltar para a vida. Como é que vai ser a vida dessa mulher? Ela vai trabalhar com o quê? Vai viver de quê? Enfim, né? Quem são os amigos verdadeiros? Quem está do lado dela? Quem não está? Ele vai ter essa hombridade de estar junto
junto dela porque é a mãe do filho dele, ou ele vai cada um, olha, vamos aí, cada um siga a sua vida e seja o que Deus quiser. É isso que a gente vê nessa análise, né? Uma pessoa muito fria. Isso dá um pouco de medo, um pouco de receio em relação a como é que vão ser essas tratativas quando ela voltar, porque ela vai precisar de apoio, ela vai precisar de alguém que ela confie. Mesmo sendo um ex-marido, pessoas adultas, se não foi, né, um desmanchar ali por algo muito de dor, de contundente, de uma traição homérica, as pessoas não vão mais nem querer se ver. Mas se foi algo que foi um desgaste de relacionamento, algo que, poxa, chegou ao fim, né, aquele período e tudo mais, não tem por que ser inimigos, né? Existe uma diferença entre você se separar e ser inimigo e você se separar e não ser esse inimigo, né? Você não precisa conviver com a pessoa, ser best friends pro resto da vida, mas você vai ter um convívio. Tem pessoas até que são amigas mesmo e falam, cara, a gente tá vivendo muito melhor separado do que junto. A gente tem agora uma vida muito mais sadia para conviver com os nossos filhos e tomar decisões do que quando a gente era casado. Ou seja, os nossos filhos independem da relação marido e mulher. Agora a gente trata muito melhor deles sem ter esse peso ou esse compromisso de marido e mulher, de ser um casal. Tomara que seja dessa maneira, tomara que seja por esse caminho. Agora, conclusões para a vida. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte, algumas pessoas falaram que a mãe dela falou assim, não foi bem assim, revela. Eu tenho um pouco de receio dessa mãe, que se ela tiver me ouvido, que ela me perdoe. Mas quando a Urashi estava assim, no fundo do poço, no sentido psicológico e de vida, ou seja, naquela esbórnia total, com aqueles programas extremamente pesados e ela consumindo droga, parecia que estava tudo bem entre elas, tipo assim, elas iam curtir a noite juntas. Então tem que tomar muito cuidado, não estou dizendo que é o caso dela, mas tem muitas pessoas que sabem, por exemplo, que o filho está na ilegalidade, que o marido... que o irmão, mas é tipo assim, já que eu estou usufruindo do status e da boa vida, deixa ele se acabar. Sabe estilo do Elvis, né? O Elvis, quando estava ali preso com o coronel, quem estava em volta dele, os amigos de Memphis ali, sabia que o Elvis estava se acabando, a vida dele estava indo pro ralo. Mas como eles usufruíam do resultado do que o Elvis trazia, que se dane, deixa ele lá. Eu tendo o meu, até o próprio pai do Elvis, a gente pega situações ali que é tipo, enquanto eu tô bem, vamos depenar a galinha dos ovos de ouro, mas não vamos matar, mas vamos depenar. Ela vai estar sofrendo, mas ela não morreu. Então tem que tomar cuidado, porque tem muita gente, tem muitas famílias que se usufruem daquela loucura, da degradação física e mental daquele elemento, por conta de usufruir de um resultado. E existe o inverso também. Muitas vezes eu tenho o probleminha lá, o drogadinho dentro de casa, porque quando ele sai de ser um alcoólatra ou uma pessoa drogada e tudo mais, eu não tenho como jogar as minhas frustrações para aquele elemento. Vocês entenderam isso? Então, tipo assim, tudo que acontece de errado na família é por causa do alcoólatra, é por causa do drogadinho, é por causa do louquinho, ou seja, é por causa daquela pessoa que tem um problema psiquiátrico. Eu não consigo também, olha o trabalho que me dá, olha isso aqui, é um vagabundo, não sei. Então, às vezes a pessoa, ela tá saindo daquele status, daquele comportamento, e muitas vezes a família, de forma consciente ou inconsciente, faz com que a pessoa volte para o surto, volte para a vida, volte para ser alcoólatra, porque como é que agora eu vou falar que eu não consigo ter os meus resultados, já que eu não tenho esse peso para carregar? Tem gente que faz isso, né? Você que já trabalhou com isso, ou já atendeu pessoas assim, pessoas ex-drogados, ex-alcoólatras, ex-pessoas que estavam na ilegalidade, fazendo crimes e tudo mais, às vezes a pessoa quer que a pessoa se volte para ser o estorvo, para que a família, consigamos jogar os nossos problemas para aquele elemento ali. Eu já vi isso acontecer. Pessoas de forma consciente ou inconscientemente fazer com que a pessoa voltasse a ser um drogado, porque senão, cadê o bode expiatório? Cadê os problemas da família ser por conta daquela pessoa ali? E a terceira coisa que eu quero falar é sobre, como disse o doutor Antônio Geraldo, a psicofobia, né? Tem pessoas que acreditam que uma pessoa que tem transtorno psiquiátrico ou psicológico tem que ser apartado da sociedade, né? As pessoas têm que ficar longe, não vão conviver, não vão casar, não vão trabalhar,
não vão ser funcionais. E sim, é possível sim as pessoas serem funcionais. É lógico, tem um ou outro transtorno que é perigoso, às vezes para a sociedade e para a própria pessoa. Mas as pessoas tendo um tratamento com a medicação e também fazendo um acompanhamento lá psicoterapêutico e tudo mais, é uma pessoa que tem funcionalidade, ela tem função. Ela consegue conviver com as outras pessoas e produzir e ser um ótimo profissional e tudo mais. Então não é porque você encontra alguém que tem algum tipo de transtorno que a pessoa não é funcional. Eu já vi pessoas falando, meu pai é esquizofrênico. Pai, então o cara rimo de família e casou e teve filho e tudo mais, e o cara é esquizofrênico. Mas tendo ali todo o tratamento. Né? Depressão, né? Você consegue ali, todos borderline, quantos? O bipolar, cara, você trata até a psicopatia, até o narcisista, você consegue ter ali um nível de tratamento e, de novo, portas abertas e portas fechadas, e também vai do que a pessoa viveu durante a vida toda, a pessoa consegue voltar ou não despertar aquela loucura, porque não é porque a pessoa é narcisista que ela vai ser extremamente cruel sempre, ou porque a psicopata vai ser matador, não. Mas a pessoa não tem ali a empatia, mas ela consegue ser uma pessoa funcional. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que o doutor Antônio Geraldo chamou de psicofobia. Então a gente acredita que a pessoa que tem qualquer tipo de transtorno jamais vai ser funcional, jamais vai ser uma pessoa que produz, ou que tenha uma relevância, ou que consiga ali ter uma família e tudo mais. Porque errar todo mundo erra, amigão. Explosão todo mundo tem, fazer caca todo mundo faz, magoar as outras pessoas, às vezes ser arrogante, todo mundo é. E não é por isso que as pessoas não aceitam você, não é por isso que você não consegue conviver, porque a gente também tem essa, né? Narcisista, psicopata, porque minha mãe é que meu pai. Você é perfeitinho, você é a pessoa mais... Você nunca estourou, você nunca fez maldade, você nunca foi cruel na tua vida, né? Você nunca chegou e descontou em alguém, né? Nunca humilhou, mesmo sem querer, você nunca foi lá e passou do limite. Só que como você não tem doencinha diagnosticada, tudo bem. Aí as pessoas têm que te aturar do jeito que você é. Me aceita que dói menos, me aceita do jeito que eu sou, porque eu sou assim, eu sou preto no branco, eu sou sincera. De perto ninguém é normal. Pense nisso. Não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.